de fala, mas a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você. E amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus. O seu dia mais feliz vai ser. Você já percebeu o quão estranho é quando a gente finaliza o ensino médio e se depara com o mundo inteiro na nossa frente? É como se a gente fosse jogado no meio daquilo ali, sem norte, sem bússola, sem ninguém apontando a direção pra gente ir. A gente é simplesmente colocado ali, à mercê da nossa própria sorte, à mercê da nossa própria responsabilidade, da nossa maturidade. Maturidade que, por muitas vezes, a gente nem tem ainda. A sensação é muito estranha, quase deprimente. Algumas pessoas lidam muito bem com isso, outras não chegam a sentir nada. Mas eu acredito que a maioria das pessoas passam por isso. Algumas se encontram, outras se perdem. Algumas eu diria que nem se encontram, nem se perdem. Apenas ficam vagando, porque no fundo, esse é o estopim da nossa vida adulta. É o momento mais alto da nossa adolescência. Aquele momento onde você precisa aprender a largar tudo aquilo que te fez feliz por tanto tempo e assumir responsabilidades. É assustador, muito assustador. Mas no fim das contas, ninguém nunca disse que não seria. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o que fazer depois do ensino médio. E não, eu não tenho tanta experiência nisso, mas me permitam falar um pouquinho, vai. Tem vários vídeos aqui no YouTube que vão te dar conselhos muito melhores do que esses, mas me permitam contribuir, nem que seja com uma frase só. Eu realmente acho que tudo isso que eu vou falar aqui agora serve para qualquer pessoa, seja você que quer entrar numa faculdade, ou você que não quer entrar numa faculdade, mas vai trabalhar, ou você que até queria estudar, mas por algum motivo vai trabalhar. Até mesmo para você que não quer fazer nada, que não quer trabalhar ou não consegue trabalhar, não quer estudar ou não consegue estudar, que apenas se sente vazio. Lembrando, nada disso aqui que eu vou falar tem ciência, tem fatos científicos, tem relatos profissionais, nada disso. Eu sou um cara com seus meados de 20 anos, entrando na vida adulta e tendo um turbilhão de sentimentos. Eu acho que quando a gente finaliza a escola, por mais que tenham vários colégios que possuam matérias, disciplinas, práticas que, entre aspas, deveriam preparar a gente para a vida adulta, parece que tudo aquilo é uma coisa fora da realidade. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: tolo é a criança que sonha em ser adulta, porque no fim das contas, todos os adultos sonham em ser crianças. Isso resume muita coisa. Não sei se o problema é realmente um problema ou se é algo natural, mas a verdade é que a gente não está preparado para a vida adulta. A gente não vê, quando mais novos, a crueldade que o mundo pode ter, as dificuldades, o peso das escolhas. Pelo contrário, a gente só consegue enxergar a leveza das possibilidades. Para alguns, a realidade pode até ter sido apresentada quando mais novos, mas aí surge outro problema. Nós não estávamos preparados para conhecer a realidade. E por isso nasce muitos traumas. Traumas esses que condenam a nossa vida adulta. Com isso eu chego numa conclusão, aquela solidão, aquele sentimento de estar perdido depois que a gente encerra a escola, parece ser normal. Até porque a gente está mudando completamente o cenário da nossa vida. Tudo muda. E por mais estranho que pareça, talvez tudo isso seja algo bom. A tristeza, o medo, o susto, o sentimento de estar perdido, talvez tudo isso seja necessário. Talvez seja a nossa primeira prova da vida adulta. O primeiro gostinho do que vem pela frente. Claro que tem seu lado triste. Muita gente não consegue passar desse ponto. Fica travada e acaba se prendendo nesse tempo para sempre. Mas sinceramente eu acredito que todos têm capacidade. Algumas pessoas vão demorar mais para tomar atitude do que outras e tá tudo certo. Mas no fim das contas, eu sinceramente acredito que todos conseguem. Aí nasce a pergunta: o que fazer depois do ensino médio? Como organizar a vida? Como fazer coisas fazerem sentido ao decorrer do tempo? Porque quando a gente tem 18, 19, 20 anos, a gente pensa que tem muito tempo e talvez tenhamos de verdade. Surge aquela ideia de, não tem problema se eu não fizer agora, depois eu resolvo. Mas será que isso é viável? Será que a gente tem razão? Será que deixar para depois é realmente o melhor caminho? Parece até uma brincadeira. Nossa mente e o nosso corpo ficam disputando entre si, porque no fundo, a nossa razão sabe exatamente o que vai acontecer se a gente não fizer nada. Alguns querem ter muito dinheiro, outros só querem ter segurança, alguns procuram realizar seus sonhos, outros só querem ter um sonho para correr atrás. No fim, todo mundo fica travado no mesmo lugar.
com o mesmo problema, não agir. É aqui que entra a primeira coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo. O primeiro conselho, agir. Eu vou tentar o máximo possível não ser clichê aqui, mas é muito difícil porque a resposta é óbvia. Todo mundo sabe e mesmo assim ninguém faz. Todo mundo sabe muito bem que se você não agir, você vai continuar no mesmo lugar. E esse lugar, por muitas vezes, é o lugar que você mais odeia. A gente olha para a própria vida e profundamente deseja mudá-la, mas não fazemos nada. Tem uma frase que eu gosto muito: preferimos infernos conhecidos do que paraísos desconhecidos. E é exatamente isso. Preferimos ficar no mesmo inferno todo santo dia do que arriscar sair dele. Parece que nosso corpo cria um certo bloqueio contra o erro, como se errar fosse uma condenação sem volta. Sim, errar é muito ruim, mas ao mesmo tempo é necessário. Jamais alguém chegou no objetivo final sem ter errado pelo menos uma vez. Se a gente sabe disso, por que a gente tem tanto medo de errar? Por que a gente simplesmente não age? Eu não tenho uma resposta técnica para isso, até porque eu não sou técnico, mas muitas pessoas que estudam comportamento humano dizem algo parecido com: nosso cérebro procura algo confortável, ele odeia risco, ele só quer sobrevivência, ele só quer o seguro, mesmo que o seguro não seja o que a gente quer. Por isso que a gente precisa treinar nossa mente. E como é que a gente faz isso? Se expondo ao desconforto. Mas o truque é que isso começa pequeno. Muito pequeno. Eu acho que muita gente não cria o hábito de leitura porque quer começar lendo 50 páginas por dia. Pessoal, não é sobre intensidade, é sobre constância. Então tá aqui a minha primeira sugestão, meu primeiro conselho: comece pequeno. Se você, por exemplo, quer ter o hábito da leitura, não comece lendo 30 páginas por dia, você não vai conseguir. E eu desculpa ser tão direto assim, mas não dá. Nosso cérebro não tá acostumado a isso. Então leia menos, leia pouco. Uma página por dia. Se você não quer ler uma página por dia, então leia uma frase. Se você não quer ler uma frase, leia uma palavra. Esse pouquinho parece que não faz diferença, mas faz. Porque no fim das contas você tá um pouquinho melhor do que ontem. Porque quando você não faz esse pouquinho, seu cérebro começa a perceber que tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Olha, eu não tô fazendo, eu não tô sofrendo. Continuemos assim. Mas agora, quando você tenta todos os dias, consegue todos os dias, seu cérebro vai se adaptando, vai melhorando. Aí você acaba que depois de um tempo, de meses, talvez de anos, ao invés de ler uma página por dia, você tá lendo 15 páginas por dia. Você se sente mal de não ler. Essa é a meta. Então, número 1, comece a agir. Próxima coisa que eu gostaria de falar, meu próximo conselho é: pra onde agir? Porque não adianta nada você tá no gás, você tá no pique, energia, motivação lá no talo e não saber o que fazer. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com isso que eu vou falar aqui agora. Não é por falta de opção, no meu caso. É pelo contrário, eu escolho demais. Eu sempre gostei de ser multitarefa, entre aspas. Sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você tem pontos de interesses em várias áreas diferentes. O lado ruim é que, de tanto dividir a motivação, a atenção, acaba que no final não sobra nada para ninguém. A verdade é simples demais. Você precisa escolher algo, escolher um alvo. Não tem como fugir. Mas calma, calma, calma. Isso não quer dizer que você vai ficar preso a algo para sempre. Você tem toda uma vida. Não quer dizer que se você escolher algo hoje, você não possa escolher algo amanhã. Normalmente, essa escolha tem um nome. Eu costumo chamá-la de sonho. Eu acho que essa escolha é a mais sensata de todas. É aquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer viver, é aquilo que te move. Claro, tem muitas pessoas que falam que um sonho é só uma ilusão, é aquilo que você vai conquistar e depois vai perder o interesse, vai querer mais. E faz sentido. A gente é humano, a gente sempre vai querer mais. Mas mesmo assim, sonhar é muito importante. Porque enquanto você não realiza o seu sonho, você está vivendo com algum propósito. Eu, por exemplo, tenho um sonho muito difícil. E eu sei que talvez quando eu alcançá-lo, eu vá querer outro. E depois mais outro. Mas até lá, eu vou estar vivendo com algum propósito. Então, de verdade, tem algum propósito? Comece a sonhar, mesmo que pequeno, mesmo que incerto. Se espelhe em alguém, crie algo. Teste caminhos, mas tenha alguma direção. Porque não existe ação sem propósito. Se não tem propósito, não é ação, é só desespero. Bom, próximo ponto que eu gostaria de falar é um ponto bastante pessoal. Pelo menos eu me considero um cara muito metódico. Eu tenho uma necessidade de ter as coisas bem organizadas, de ter as coisas bem claras. Então, pelo menos para mim, ser organizado, ter organização é essencial. Então, minha próxima recomendação, meu próximo conselho: se organize. Porque não adianta nada você ter um grande sonho, mas tratar ele como se fosse uma ponta solta. Por exemplo, eu tenho um sonho de ir para o Japão. Mas isso não é algo simples, não é algo que eu simplesmente vou acordar, abrir meu notebook, comprar passagem e o resto eu resolvo no caminho.
Existe todo um processo. Primeiro você precisa ter dinheiro, depois você precisa ter um planejamento, você precisa saber o idioma, você precisa saber para onde você vai, e aí o sonho começa a se dividir. Eu gosto de pensar como se fosse uma árvore. Cada galho é uma submeta. Você vai fazendo submetas pequenas, porém consecutivas metas para você alcançar o objetivo final. Por exemplo, eu quero ser astronauta, beleza, mas como que você faz para isso? Eu preciso ter uma faculdade específica, ok? Como que você entra na faculdade? Eu preciso estudar muito. Beleza, mas como que você estuda muito? O que que você precisa para isso? Eu preciso ter tempo e uma boa base de conhecimento. Beleza, e como que você vai ter tempo e uma boa base de conhecimento? Eu preciso ter dinheiro para pagar um bom professor ou uma boa escola e ao mesmo tempo não ficar refém do trabalho, porque eu preciso ter tempo. Como que você faz isso? Talvez um bom trabalho que vai me dar bastante dinheiro e ao mesmo tempo eu não vou precisar trabalhar muito. Tá entendendo? Tá tudo ligado, é como se fosse um dominó. No final, tu percebe que existe um caminho, e isso é muito bom. Não é um salto, é uma trilha. O primeiro passo dessa trilha é se organizar. Eu não vou vir aqui te falar para anotar tudo num pedaço de papel, porque nem eu faço isso. Nossas ideias mudam, nossos pensamentos mudam, então nada que a gente planejar hoje é uma lei que está escrita em pedra. Nem pode ser isso. Mas se organize, nem que seja mentalmente. Defina metas, defina horários. Não precisa ser robótico, mas saiba exatamente o que você quer alcançar em cada dia. Pode acreditar em mim, se você não mastigar todo o caminho para o teu cérebro, ele não vai entender e ele vai se perder. Então, facilite isso para ele. Então, de verdade, se organize. Eu sei que pode parecer muito difícil para algumas pessoas, mas eu te garanto que você vai ter uma melhora significativa no seu dia. Bom, para finalizar esse vídeo, eu tenho uma última coisa para falar aqui e eu julgo que essa coisa é a mais importante de todas e eu peço desculpa porque eu não sei explicá-lo muito bem. Seja você mesmo, de forma alguma se molde pelos outros ou para os outros. E mais do que isso, faça de você o seu primeiro amor. Se ame. A gente vive num mundo onde todo mundo tenta agradar todo mundo, mas acabam se esquecendo de agradar a si mesmo. Peço desculpas por ser invasivo, mas deixa eu te perguntar, você tá se amando? Pensa comigo, você faria as mesmas coisas que você faz com você, com a pessoa que você ama? Aqueles momentos que você sabe que deveria estudar, mas fica enrolando, mexendo no Instagram? Aqueles momentos que você sabe que deveria levantar e treinar, mas você fica deitado, comendo porcaria? Pensa um pouquinho, você agiria dessa forma com a pessoa que você ama? E mais, você gostaria que alguém que você ama tivesse a mesma vida que você tem hoje? Quando eu pensei nisso pela primeira vez, eu fiquei travado. Então, de verdade, se ame, porque se você não se ama, não tem sentido algum. Não importa onde você esteja ou qual situação você está enfrentando na sua vida, em qualquer momento dessa curta vida que a gente tem, sempre temos alguém conosco. E esse alguém somos nós mesmos. Você nunca vai estar sozinho enquanto você existir. Você nunca vai fugir de você. Você vai saber exatamente o que você está sentindo porque você também sente. Você vai saber o que você está vivendo porque você também vive. Você é o seu melhor amigo. Então, quando você for fazer algo para você mesmo, quando você for estudar, treinar, não pense em cobrança, pense por amor. João da edição, saiba que hoje foi um dia que o Lava Jato lavou vários jatos. Então, quando você se sente sozinho, lembre que você não está sozinho, sempre tem alguém contigo e esse alguém é você. Então se ame, eu te garanto, não custa nada. Bom, e o resultado de tudo isso é que eu estou quase completando 20 anos. 4 mãos cheias. E mesmo errando quase todos os dias, eu tenho um objetivo muito claro. Tenho metas bem definidas, tenho uma organização diária, semanal, mensal. Eu tenho hobbies e eu consigo me dedicar a todos eles. E com o tempo, tudo isso vai ficando cada vez mais natural para mim. Mas agora, eu não posso te confirmar nada. Eu não posso dizer que você vai se sentir bem todos os dias fazendo isso, até porque nem eu me sinto bem todos os dias. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu me sentiria muito pior se eu não fizesse nada disso. Então,
mesmo não sendo nenhuma regra universal, eu acredito fielmente que tudo isso aqui pode te ajudar. E pra finalizar, que eu acho que esse vídeo tá um pouco longo, se tá ruim agora, não se desespere, porque vai ficar bom de novo. E como de costume, tudo que eu falei aqui não passa de uma grande baboseira. Peço pra que não leve nada disso a sério, é só um garoto falando na frente de uma câmera, eu não sou profissional em nada, então nada que eu disse aqui tem cunho científico. E é isso, eu agradeço que você assistiu até aqui, eu te desejo uma ótima noite, um ótimo dia, sobretudo uma ótima vida. Até, pessoal.